Irmãos, vamos ver agora esse testemunho e eu já me emocionei aqui com esse testemunho muito forte do Vilela, que foi convidado a um especial de Natal no Brasil Paralelo, né? E um testemunho muito forte, irmãos. Mexeu muito comigo e eu tenho certeza que vai mexer também com você. Vamos acompanhar esse testemunho, né? O apresentador Lacombe está ali conduzindo esse testemunho do Vilela, que é um apresentador de um podcast, Inteligência Limitada. Você pode depois aí no próprio YouTube, né, ver esse especial de Natal completo. Um testemunho, irmãos, que falou muito ao meu coração. E nós vamos ver agora esse testemunho e daqui a pouco a gente vai voltar comentando e eu quero que você também expresse o que você pense aqui, se você já passou por isso. Eu confesso que eu já passei por isso já algumas vezes já. E eu vendo esse testemunho, eu vi que isso não é uma coisa de uma só pessoa. Às vezes nós temos isso em comum, né? Comum nas nossas vidas, ter dúvidas, né? Ter aqueles momentos de perdas, principalmente, né? A gente vive ali assim, um momento de dúvida, a fé vacila, né? E isso é normal a gente passar, a gente não pode ser dominado pela dúvida. Mas vamos ver esse testemunho e a gente volta conversando aqui e eu tenho certeza que vai ser edificante. Então fique comigo, vamos observar agora esse testemunho. Vamos lá? Bom, Vilela, a despeito do que disse o Frei Gilson, tem muita gente que acha que ter uma vida espiritual é uma espécie de conforto fácil, é uma tentativa de fuga, de escapar da verdade. O que você poderia, diante dessa sua transformação, dizer a essas pessoas, Vilela? Assim como o Frei, eu respeito também. Eu respeito, não só respeito, como recebo convidados de todas as religiões, de todas as crenças lá, e vou continuar recebendo, e até muitas pessoas não entendem isso, né? Mas como você, como cristão, eu acho que a conversa ela tem que continuar. E o fato de você deixar um palco aberto para as pessoas se expressarem, falarem dos seus medos, das suas crenças, das suas verdades, não muda o que eu acredito. E o que eu acredito é que existe um caminho e o caminho é Cristo. Esse é o que eu acredito, sempre acreditei. Amém. Agora, tem a curiosidade do mundo, né? As pessoas, elas sentem um vazio, existe uma lacuna e as pessoas preenchem com as mais diversas coisas possíveis, de drogas, a sexualidade e hoje em dia com redes sociais. Só que eu acho que se a pessoa viver tempo suficiente, a conta chega um dia. Tem gente que infelizmente não consegue viver bastante para sentir isso, ou foge tanto de olhar para si mesmo, para dentro de si, que às vezes não dá tempo. E eu peço que as pessoas, pelo menos uma vez na vida, elas parem e olhem para dentro, assim, de ver por que eu tenho aparentemente as coisas que eu quis ou que eu busquei e eu ainda sinto um vazio. Talvez onde você está colocando sua fé, onde você está colocando o seu desejo, talvez isso não seja suficiente. Isso foi o que eu aprendi, mas para eu aprender eu tive que errar, eu tive que cair. Então eu não julgo ninguém que está agora achando esse papo um absurdo, mas talvez daqui a 10 anos, talvez a 5 anos, e talvez amanhã. Durante a pandemia aconteceu muito, né? Muita gente perdeu o ente querido, muita gente se afastou da sua família, e aí que começou a dar valor para a família, para amigos. E eu acho que, se a gente for pensar numa pandemia espiritual, as pessoas, quando se afastam de Deus, elas, em algum momento, a conta chega. Eu espero que as pessoas vivam bastante para ter tempo dessa reconciliação. É aquilo que eu perguntei pro Frei, para tantas pessoas foram lá, assim. É normal você duvidar de algumas coisas de Deus, de você questionar Deus, e todos falam, Observe, irmãos. Assim como seu filho te pergunta coisas básicas. Eu acho que é normal a gente perguntar, como você que perdeu
um ente querido fala, Deus, por que isso? Por que uma doença? Por que meu pai se foi? Por que isso está acontecendo? Isso eu questiono sempre. Às vezes educadamente, às vezes até um pouco mais bravo, mas... Então, irmãos, eu quis trazer esse vídeo hoje no nosso devocional para a gente pensar um pouco sobre esse testemunho, essa história de vida do Vilela. Muitas vezes, irmãos, eu quero aqui, já de antemão, levar esse nível da nossa conversa acima da religião, tá? Eu quero pegar o testemunho, tá certo? Não quero discutir aqui a religião da pessoa, de quem estava ali nesse vídeo, ok? Mas eu quero focar no testemunho, onde ele traz algumas verdades ali. Onde muitas pessoas andam desacreditadas de Deus e o que mais me chama a atenção desse testemunho dele e que me emociona são duas coisas. Primeiro, que uma vida sem Deus, a conta chega. A conta chega. Ele fala dessas lacunas abertas, desse vazio no interior. Isso, irmãos, parte da minha adolescência eu me sentia assim. E não entendia o porquê que esse vazio no meu interior, como se nada completasse. Aí ele fala que muitas pessoas vão se refugiar em drogas, na vida sexual ativa e nas redes sociais, nas coisas desse mundo. E muitos estão se refugiando nisso, irmãos. E a conta um dia chega. Quantas pessoas que pensam assim, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu for isso, quando eu for aquilo outro, e quando chegam lá se desesperam. Por quê? Porque infelizmente colocou sua expectativa em coisas corruptíveis, coisas que a traça e a ferrugem vai corroer. Então a conta um dia chega e somente uma pessoa pode preencher o vazio do nosso interior, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Quantas pessoas que você conhece que vivem assim, que vivem com as lacunas abertas, com vazio interior, longe de Deus, afastado do Senhor, sabe? Por N motivos, mas por conta do orgulho, por conta de uma situação, não voltam para Deus, não reconhecem que a sua vida sem Deus é nada, é nada. Irmãos, a vida do ser humano sem Deus é nada. Por isso, irmãos, a conta chega. E eu imagino que o Vilela ele baseou esse pensamento no que Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa colherá aquilo que semear. Então aquilo que semeamos aqui vamos colher. Vamos colher. E a conta um dia chega. A conta chega. O desespero chega. Muitas pessoas desesperadas. E uma outra coisa que me chama a atenção, além desse vazio interior na vida do ser humano e que a conta chega, é observar que todos nós passamos por momentos de dúvidas. Quem de nós, irmãos, nunca viveu assim um momento de dúvidas, de incerteza? Não é duvidar se Deus existe ou não, não é isso. Mas é aquele momento em que às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, o porquê que um evento aconteceu. O Covid levou tantas pessoas queridas. Talvez você que está aqui perdeu alguém querido no Covid, meus sentimentos. Ou talvez perdeu em um outro momento da sua vida e até hoje você não superou isso. Ou talvez você teve uma situação, um evento na sua vida que até hoje você se pergunta, ou pergunta a Deus e questiona a Deus o porquê disso, porquê daquilo outro. De fato, caminhar na fé é isso. É saber que Deus ele é dono de todas as respostas, mas Ele não vai nos entregar todas as respostas da vida.
é saber, irmãos, que a vida, nem sempre vamos ter todas as respostas. Mas no dia a dia Deus vai nos dando as respostas. E Deus, Ele tem o intuito de ser a própria resposta em nossas vidas. Deus não quer só nos dar a resposta, Ele quer ser a resposta. E talvez você se encontre assim, sem entender algumas coisas que aconteceu em sua vida, algumas coisas que te veio até você, e você não entende, você não sabe por quê. Você já procurou resposta ali, aqui, já perguntou pessoas, já orou Mas sabe, diante disso, que também passo por isso nós temos em comum, isso, se você não passou, pode ter certeza que um dia você vai passar. E sabe, irmãos, isso mexe muito comigo, muito mesmo. Porque muitas vezes nós queremos nos apegar a uma resposta a esse mundo, mas nos esquecemos que o Senhor, Ele é a nossa própria resposta. Ele é a nossa resposta. E talvez você perdeu algo na sua vida que para você tinha muito valor. E você não entende, sua cabeça cheia de dúvidas, de perguntas, mas hoje nós devemos nos apegar ao Senhor. Entendendo que todas as coisas, é isso que me consola, irmãos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Um propósito de te levar mais para perto de Deus. Um propósito de te levar mais perto da sua família. Um propósito de entender que a sua alma, que o seu interior precisa do Senhor. E muitas vezes estamos assim, irmãos. Estamos desse jeito. Precisando do Senhor, precisando do Pai, precisando de Deus no nosso interior. Que possamos, irmãos, nesse dia, e que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, para que não venhamos passar por esse desespero em nosso interior. Todas as vezes que nós assumimos uma vida autônoma e dependente de Deus, entramos por esse caminho de desespero. Então eu quis trazer esse testemunho para nós refletirmos hoje. Como é que está o seu interior? Como você tem lidado com as perdas na sua vida? Será que você já superou? Será que você tem superado essas perdas? Como tem sido a sua vida até hoje? Hoje é o último dia do ano. E como tem sido? Você vai continuar levando consigo essas dores, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, ou você vai colocar diante da cruz de Cristo e viver o novo que Deus tem para a sua vida? Que possamos entender, irmãos, que a nossa vida é escrita por Deus. E nas páginas do livro da nossa vida, às vezes, vai ter momentos de perdas, de alegria, de vitórias, de derrotas. Mas o mais bacana de tudo é saber que há um Deus que escreve a nossa história. Eu quero orar abençoando a sua vida. Se esse devocional de hoje foi abençoador, já deixa logo seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que está vivendo um momento de crise, de desespero. Esse é um tempo de você abençoar a vida de alguém também, tá bom? Como você foi abençoado. Vamos orar, vamos concentrar nossa alma, nossa mente no Senhor e pedir que Ele nos dê graça e favor. Amém? Senhor amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Reconhecemos, ó Deus, que sem ti, Pai, nós não somos nada. Nossa alma tem sede e fome de ti todos os dias, Senhor. Nos ajude, Deus, a ser, Pai, mais dependentes do Senhor. Nos ajude, Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar.
Nos ajude, Senhor, a lidar, Pai, com as perdas, a lidar com os momentos de incertezas, de insegurança, que possamos nos apegar ao Senhor, que a nossa fé esteja, ó Deus, totalmente voltada para Ti, que os nossos olhos possam contemplar a beleza do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor para conosco, Pai. Eu oro, meu Senhor, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que aqui estão nesse devocional da noite, que a graça e o poder do Senhor seja com cada um dos Teus filhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos nos nossos próximos devocionais. Um abraço no seu coração e até mais.